Oração poderosa para fechar toda cova, toda armadilha, toda cilada que foi preparada contra a sua vida. Se você está sendo perseguido, se estão falando mentiras sobre você, se prepararam armadilhas no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, esta oração é para você. Hoje você vai ativar o Salmo 7, a mesma oração que Davi fez quando seus inimigos cavaram covas para destruí-lo. Você precisa entender uma coisa. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existem pessoas tramando contra você. Existem inimigos visíveis e invisíveis preparando armadilhas, cavando covas, tecendo mentiras, construindo acusações falsas. Eles querem ver você cair, querem ver você fracassar, querem ver seu ministério destruído, sua família separada, seu negócio falido, sua reputação manchada. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. Toda cova que cavaram para você, eles mesmos cairão nela. Toda armadilha que prepararam contra você será revertida. Toda mentira que falaram sobre você será desmascarada. Toda acusação falsa que levantaram contra você cairá por terra, porque o Deus de Davi é o mesmo Deus que está lutando por você agora. Você não é vítima das circunstâncias, você não é vítima das armadilhas do inimigo, você não é vítima das acusações falsas, você é filho do Deus Altíssimo, você é protegido pelo sangue de Jesus, você é guardado pelos anjos do Senhor. E hoje, neste momento, você vai decretar o fechamento de toda cova aberta contra a sua vida. Eu quero que você faça algo agora mesmo. Escreva nos comentários: toda cova está fechada. Declare isso com fé, declare isso com autoridade, declare isso sabendo que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, que fechou o mar vermelho sobre os egípcios, que fechou toda a armadilha contra José do Egito, esse mesmo Deus está fechando toda a cova contra você agora. Você já se sentiu perseguido sem motivo? Você já foi acusado de algo que não fez? Já sentiram inveja do seu sucesso, da sua unção, da sua família? Você já percebeu que quanto mais você cresce, mais ataques chegam? Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Isso é guerra espiritual. O inimigo não ataca quem está parado, ele ataca quem está avançando. Ele não cava covas para quem não tem propósito, ele cava covas para quem carrega destino. Davi estava nessa mesma situação quando escreveu o Salmo 7. Cusi, o benjamita, estava espalhando mentiras sobre ele. Saul estava perseguindo ele sem motivo. Os inimigos estavam cavando covas, preparando armadilhas, tecendo ciladas. E o que Davi fez? Ele não reagiu com suas próprias forças. Ele não tentou se defender sozinho. Ele não entrou no jogo sujo dos seus inimigos. Ele clamou ao Senhor. Ele ativou a justiça divina. Ele declarou sua inocência diante de Deus e deixou Deus lutar por ele. E hoje você vai fazer a mesma coisa. Você vai parar de tentar se defender sozinho. Você vai parar de entrar no jogo dos seus inimigos. Você vai clamar ao Deus que é justo juiz. Você vai ativar a proteção sobrenatural do Salmo 7 sobre a sua vida. E eu garanto para você, no nome de Jesus, que todo inimigo que cavou cova para você vai cair na própria cova que cavou. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de guerra. Esta é uma oração de reversão. Esta é uma oração que fecha a porta do inferno e abre porta do céu. Esta é uma oração que destrói toda a obra das trevas contra você e estabelece a vitória de Deus na sua vida. Então eu quero que você ore comigo agora, com fé, com autoridade, com convicção. E se você está assistindo este vídeo, não foi por acaso. Deus trouxe você aqui porque hoje é o dia da sua libertação. Você precisa conhecer a história de Davi para entender o poder desta oração. Davi não era um homem qualquer. Ele era o ungido de Deus, escolhido para ser rei de Israel. Mas essa unção trouxe perseguição. Saul, o rei anterior, estava consumido pela inveja. Ele via que Deus estava com Davi e isso o enlouquecia.
Ele perseguiu Davi por anos, tentando matá-lo, preparando armadilhas, enviando soldados atrás dele. Mas não era só Saul. Havia um homem chamado Cusi, o benjamita, que espalhava mentiras sobre Davi. Ele acusava Davi de traição, de rebelião, de coisas que Davi nunca tinha feito. Essas acusações eram perigosas. Elas podiam destruir a reputação de Davi, podiam fazer o povo se virar contra ele, podiam dar justificativa legal para Saul matá-lo. Davi estava em uma situação impossível. Covas estavam sendo cavadas ao seu redor. Armadilhas estavam sendo preparadas, mentiras estavam sendo espalhadas e, humanamente falando, não havia saída. Mas Davi conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que luta pelos seus filhos. Ele conhecia o Deus que fecha toda a cova, que desfaz toda a armadilha, que reverte toda a cilada. Então Davi fez o que todo filho de Deus deve fazer quando está sendo perseguido. Ele não pegou em armas. Ele não planejou vingança. Ele não entrou no jogo sujo dos seus inimigos. Ele foi para o lugar secreto. Ele clamou ao Senhor. Ele apresentou sua causa diante do Deus que é justo juiz. E Deus respondeu. Deus fechou toda a cova. Deus desfez toda a armadilha. Deus reverteu toda a acusação. Saul morreu na própria batalha que ele preparou. Os inimigos de Davi caíram nas próprias covas que cavaram. As mentiras de Cusi foram desmascaradas. E Davi se tornou rei, exatamente como Deus havia prometido. A perseguição não destruiu Davi. As armadilhas não pegaram Davi. As covas não engoliram Davi, porque Deus lutou por ele. E eu estou aqui para dizer para você, o Deus de Davi é o seu Deus. A proteção que Davi teve, você tem. A reversão que Davi experimentou, você vai experimentar. As covas que foram fechadas para Davi serão fechadas para você. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, que parou o sol, que dividiu o mar, que ressuscitou Jesus, esse mesmo Deus está do seu lado agora. Não importa quantas pessoas estão contra você. Não importa quantas mentiras falaram sobre você. Não importa quantas armadilhas prepararam. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus luta por você, quem pode derrotá-lo? Se Deus fecha as covas, quem pode abri-las? Hoje, neste momento, você vai clamar como Davi clamou. E Deus vai responder como ele respondeu para Davi. Senhor meu Deus, eu me refugio em ti neste momento. Assim como Davi clamou quando estava sendo perseguido, eu clamo a ti agora. Eu reconheço que só tu podes me salvar de todos os que me perseguem. Só tu podes me livrar das armadilhas que prepararam contra mim. Senhor, eu sei que há inimigos ao meu redor, pessoas que desejam minha queda, que tramam contra minha vida, que falam mentiras sobre mim. Salva-me, Senhor. E livra-me, para que eles não me despedacem como leão que não tem quem o livre. Eu sei que sem ti, Senhor, eu seria devorado. Eu sei que sem tua proteção, as covas que cavaram me engoliriam. Eu sei que sem tua justiça, as acusações falsas me destruiriam. Por isso eu corro para ti, por isso eu me escondo em ti, por isso eu confio em ti. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há iniquidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei ao meu adversário sem causa, que o inimigo persiga a minha alma e a alcance. Eu declaro minha inocência diante de ti, meu Deus. Eu sei que não sou perfeito, mas eu sei que não fiz o que estão me acusando. Eu sei que as mentiras que espalharam sobre mim não são verdade. Se eu tivesse feito o mal que me acusam, eu aceitaria o julgamento. Mas, Senhor, tu conheces meu coração. Tu sabes a verdade. Tu vês tudo o que acontece no oculto. E eu peço que tu te levantes em minha defesa. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus adversários. Desperta em meu favor o juízo que ordenaste. Eu decreto neste momento que a justiça divina está sendo ativada em minha vida.
Eu decreto que Deus está se levantando como justo juiz para julgar minha causa. Não é mais eu tentando me defender. Não é mais eu lutando com minhas próprias forças. É Deus lutando por mim. É a justiça divina operando em meu favor. É o tribunal do céu decidindo minha causa. Congregue-se em redor de ti a Assembleia dos Povos, e por causa dela, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Eu não tenho medo do julgamento de Deus, porque eu sei que Ele conhece meu coração. Eu sei que Ele vê além das aparências. Eu sei que Ele não se deixa enganar por mentiras. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Eu declaro que Deus é meu escudo. Eu declaro que Deus é minha defesa. Eu declaro que Deus está me protegendo de toda flecha lançada contra mim, de toda acusação levantada contra mim, de toda cova cavada contra mim. Senhor, eu creio que Tu és justo juiz. Eu creio que Tu vês a verdade. Eu creio que Tu estás do lado daqueles que Te buscam com coração sincero. Por isso eu não temo o julgamento dos homens, eu não temo as acusações falsas, eu não temo as covas que cavaram, porque eu sei que Tu és meu defensor. Tu és meu advogado, Tu és meu libertador. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias contra o ímpio. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Eu profetizo que os inimigos que não se arrependerem cairão sob o julgamento divino. As armas que eles prepararam contra mim serão voltadas contra eles mesmos. O arco que eles armaram para me atingir vai atingi-los. Prepara contra ele instrumentos de morte e faz das suas setas inflamadas. Senhor, eu vejo que Tu estás preparando Tua justiça. Eu vejo que Tu estás afiando Tua espada contra aqueles que persistem em fazer o mal. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso preparar armas. Tu és meu vingador. Tu és meu defensor. Tu és aquele que luta por mim. Eu entrego nas Tuas mãos todos os que me perseguem. Eu entrego nas Tuas mãos todos os que cavaram covas para mim. Eu entrego nas Tuas mãos todos os que falaram mentiras sobre mim. E eu confio que Tu farás justiça. Eu confio que Tu reverterás toda a situação. Eu confio que toda a cova será fechada. Eu confio que toda a armadilha será desfeita. Eis que o ímpio está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, mas caiu na cova que fez. Senhor, eu decreto que está acontecendo agora. Os inimigos que cavaram covas para mim estão caindo nas próprias covas. As armadilhas que prepararam estão se fechando sobre eles mesmos. As mentiras que falaram estão voltando sobre suas próprias cabeças. O trabalho dele voltará sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria coroa. Eu profetizo reversão total. Eu profetizo que toda a obra das trevas contra a minha vida está sendo revertida neste momento. O que planejaram para mim voltará para eles. O que desejaram para mim cairá sobre eles. A cova que cavaram os engolirá. Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu és fiel. Eu te agradeço porque Tu não permites que Teus filhos sejam destruídos. Eu te agradeço porque Tu fechas toda cova, desfazes toda armadilha, revertes toda cilada. Eu confio em Ti de todo o meu coração. Eu me entrego completamente em Tuas mãos, e eu sei que Tu farás justiça em minha vida. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu já estou louvando pela vitória. Eu já estou celebrando o fechamento das covas. Eu já estou agradecendo pela reversão das armadilhas. Porque eu sei que quando eu oro segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. E se Ele me ouve, eu sei que tenho o que pedi. Senhor, eu não vou esperar ver para crer.
Eu vou crer para ver. Eu decreto que toda cova está fechada. Eu decreto que toda armadilha está desfeita. Eu decreto que toda acusação falsa caiu por terra. Eu decreto que meus inimigos estão confundidos. Eu decreto que os planos das trevas contra a minha vida foram cancelados. Eu decreto vitória em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te peço proteção sobrenatural sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu ministério, sobre meu trabalho, sobre meus negócios. Coloca anjos ao meu redor. Fecha toda a porta que o inimigo tentou abrir. Sela toda a brecha que as trevas tentaram usar. Eu me cubro com o sangue de Jesus. Eu me escondo no lugar secreto do Altíssimo. Eu habito à sombra do Onipotente. Senhor, eu sei que estou em uma batalha espiritual. Eu sei que há forças das trevas operando contra mim. Mas eu também sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sei que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sei que toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu tomo autoridade sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo poder das trevas que está operando contra a minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de perseguição, todo espírito de acusação, todo espírito de mentira, todo espírito de cilada, todo espírito de armadilha. Eu ordeno que vocês saiam agora da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Eu fecho toda a porta que foi aberta para o inimigo. Eu quebro todo pacto que foi feito nas trevas contra mim. Eu cancelo toda palavra de maldição que foi falada sobre minha vida. Eu anulo todo feitiço, toda bruxaria, toda macumba, todo trabalho espiritual que foi feito contra mim. Pelo poder do sangue de Jesus, eu me liberto agora. Eu decreto que minha mente está protegida, meu coração está guardado, minha casa está selada, minha família está coberta, meu trabalho está abençoado, meu ministério está ungido, minhas finanças estão prósperas, minha saúde está restaurada. Todo projeto que Deus colocou em meu coração será realizado. Todo sonho que Deus me deu será cumprido. Todo propósito que Deus tem para mim será manifestado. Senhor Jesus, eu creio que Tu és maior que todos os meus problemas. Tu és mais forte que todos os meus inimigos. Tu és mais poderoso que todas as trevas. Por isso eu não temo. Por isso eu não me desespero. Por isso eu não desisto. Porque eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu lutas por mim. Eu sei que Tu me fazes vencedor. Pai, eu quebro agora toda corrente que foi colocada em minha vida. Toda cadeia de fracasso está quebrada. Toda cadeia de doença está quebrada. Toda cadeia de pobreza está quebrada. Toda cadeia de maldição está quebrada. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou liberto pelo poder da cruz. Eu sou vitorioso pelo sangue do Cordeiro. Eu decreto vida onde decretaram morte. Eu decreto saúde onde decretaram doença. Eu decreto prosperidade onde decretaram pobreza. Eu decreto paz onde decretaram guerra. Eu decreto alegria onde decretaram tristeza. Eu decreto vitória onde decretaram derrota. Porque a palavra de Deus tem mais poder que qualquer palavra do inimigo. Senhor, eu peço sabedoria para discernir as armadilhas. Eu peço discernimento para identificar os inimigos ocultos. Eu peço visão espiritual para enxergar além do natural. Abre meus olhos, Senhor, para que eu veja Tuas hostes celestiais ao meu redor. Abre meus ouvidos para que eu ouça Tua voz me guiando. Abre meu coração para que eu receba a Tua direção. Eu não vou andar mais no caminho que o inimigo preparou. Eu não vou cair mais nas armadilhas que as trevas armaram. Eu vou andar no caminho que Deus traçou para mim. Eu vou seguir a direção do Espírito Santo. Eu vou obedecer à voz do meu pastor. E eu sei que quando eu ando com Deus, nenhuma cova me alcança, nenhuma armadilha me pega, nenhuma cilada me derrota. Pai Celeste, eu me apresento diante de Ti como vaso limpo.
Eu confesso meus pecados e sei que tu és fiel e justo para me perdoar. Eu renuncio a todo pecado, a toda iniquidade, a toda rebeldia. Eu me arrependo de tudo o que fiz que desagradou a ti. Eu me purifico pelo sangue de Jesus. Eu me santifico pela tua palavra. Eu me consagro ao teu serviço. Senhor, eu quero viver uma vida que te agrade. Eu quero andar em retidão. Eu quero ser exemplo de santidade. Eu quero que minha vida glorifique teu nome. Por isso, eu entrego minha vontade a ti. Eu submeto meus desejos a ti. Eu rendo meus planos a ti. Eu quero fazer tua vontade, não a minha. Eu quero cumprir teu propósito, não o meu. Senhor meu Deus, eu sei que quando eu ando em retidão, tu és meu escudo. Eu sei que quando eu busco tua face, tu me proteges. Eu sei que quando eu obedeço tua palavra, tu me guardas de todo mal. Por isso, eu me comprometo hoje a viver em santidade, a andar em integridade, a buscar tua presença todos os dias. Eu faço um pacto contigo agora, Senhor. Eu vou orar todos os dias. Eu vou ler tua palavra todos os dias. Eu vou buscar tua face todos os dias. Eu vou jejuar quando tu mandares. Eu vou adorar com sinceridade. Eu vou servir com dedicação. Porque eu sei que quando eu me aproximo de ti, tu te aproximas de mim. E quando tu estás perto de mim, nenhum mal pode me atingir. Pai, eu entrego em tuas mãos minha reputação. Se falaram mal de mim, tu restituirás. Se mancharam meu nome, tu o limparás. Se destruíram minha imagem, tu a reconstruirás. Eu não vou lutar para me defender. Eu não vou entrar em contendas. Eu não vou revidar as acusações. Eu vou confiar que tu és meu defensor. Eu vou descansar sabendo que tu lutas por mim. Assim como tu defendeste José quando foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, tu me defenderás. Assim como tu exaltaste Daniel depois que seus inimigos prepararam uma armadilha, tu me exaltarás. Assim como tu livraste os 3 jovens da fornalha ardente, tu me livrarás, porque tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus, eu creio em tua justiça. Eu confio em teu tempo. Eu descanso em tua fidelidade. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Eu sei que esta provação está me fortalecendo. Eu sei que este ataque está me preparando para uma promoção. Eu sei que esta cova que tentaram me colocar será transformada em plataforma de vitória. Pai Celestial, eu te agradeço porque tu transformas maldição em bênção, tu transformas luto em dança, tu transformas trevas em luz, tu transformas derrota em vitória. O que o inimigo planejou para mal, tu transformas em bem. O que Satanás preparou para me destruir, tu usas para me promover. O que as trevas armaram para me derrubar, tu usas para me exaltar. Eu profetizo que minha história não termina em derrota. Minha história não termina em fracasso. Minha história não termina em vergonha. Minha história termina em vitória. Minha história termina em glória. Minha história termina em exaltação, porque o fim dos justos é glorioso. O futuro dos filhos de Deus é próspero. O destino de quem confia no Senhor é vitorioso. Eu decreto que nenhuma cova me engolirá. Nenhuma armadilha me pegará, nenhuma cilada me derrotará, nenhuma acusação me destruirá, nenhuma mentira prevalecerá, nenhum inimigo triunfará, porque maior é o que está comigo do que todos os que estão contra mim. Porque se Deus é por mim, nada nem ninguém será contra mim. Senhor, eu te louvarei segundo tua justiça. Eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu exaltarei teu nome entre as nações. Eu contarei tuas maravilhas a toda criatura. Eu testemunharei do teu poder para toda a minha geração, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Deus que faz maravilhas. Amém. A partir deste momento, a sua história mudou. A partir desta oração, toda a cova foi fechada.
A partir desta declaração de fé, todo o inimigo foi derrotado. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de orar. Você não está mais na mesma situação espiritual. Você não está mais vulnerável aos ataques das trevas, porque você ativou o Salmo 7, você clamou como Davi clamou, você buscou a justiça divina. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Nos próximos 30 dias, você verá a reversão completa de toda a situação. As pessoas que cavaram covas para você cairão nas próprias covas. As mentiras que falaram sobre você serão desmascaradas. As acusações falsas que levantaram cairão por terra. E todos verão que Deus está com você, que Deus luta por você, que Deus é o seu defensor. Você vai receber um testemunho tão poderoso que você mesmo ficará impressionado. Você vai ver inimigos pedindo perdão. Você vai ver portas se abrindo onde só havia paredes. Você vai ver provisão vindo de lugares inesperados. Você vai ver oportunidades surgindo do nada. Porque quando Deus fecha as covas dos inimigos, Ele abre portas de bênção para seus filhos. Eu decreto que o seu nome será limpo, sua reputação será restaurada, sua imagem será reconstruída. As pessoas que acreditaram nas mentiras pedirão desculpas. Os que se afastaram voltarão. Os que duvidaram reconhecerão que estavam errados. E todos saberão que você é protegido pelo Deus Altíssimo. Eu profetizo promoção sobre sua vida. Eu profetizo exaltação sobre seu ministério. Eu profetizo prosperidade sobre seus negócios. Eu profetizo restauração sobre sua família. O que o inimigo roubou será devolvido em dobro. O que Satanás destruiu será reconstruído com glória. O que as trevas tentaram matar ressuscitará com poder. Seu testemunho será maior que sua luta. Sua vitória será mais forte que sua provação. Sua glória será superior à sua vergonha. Porque Deus não está apenas fechando as covas, Ele está transformando sua vida em referência de fé, em exemplo de superação, em modelo de vitória. As pessoas vão olhar para você e dirão: se Deus fez por ele, Deus pode fazer por mim. Você está mais perto da vitória do que imagina. Você está a um passo do milagre. Você está prestes a entrar na terra prometida que Deus preparou para você. Não desista agora. Não pare de orar agora. Não deixe de acreditar agora. Porque a manifestação está próxima. A resposta está chegando. O livramento está a caminho. Eu quero fazer 3 pedidos para você agora. Primeiro, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu o mover do Espírito Santo, escreva amém nos comentários. Declare sua fé. Testemunhe que você recebeu esta palavra, porque quando você declara, você ativa. Quando você testemunha, você profetiza. Quando você escreve amém, você está concordando com o que Deus está fazendo em sua vida. Segundo pedido, compartilhe este vídeo com alguém que está passando por perseguição, por acusação falsa, por armadilhas do inimigo. Tem alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, que precisa ouvir esta palavra. Tem alguém que está desanimado, que está pensando em desistir, que está sem esperança. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta oração com ela. Terceiro pedido, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque toda semana eu trago orações poderosas, mensagens transformadoras, palavras proféticas que vão fortalecer sua fé, renovar sua esperança, aumentar sua unção. Não perca nenhum vídeo, faça parte desta família de guerreiros de oração. Lembre-se, você não é vítima, você é vencedor. Você não foi feito para viver em derrota, você foi criado para reinar em vida. As covas não são seu destino, a vitória é seu destino. A vergonha não é seu fim, a glória é seu fim. Levante sua cabeça, fortaleça suas mãos, firme seus joelhos, porque o Deus que fechou toda a cova para Davi, fechou toda a cova para você. Em nome de Jesus. Amém.